Quase 50 aliados e países parceiros prestaram assistência de segurança à Ucrânia. Entre as suas muitas contribuições, os aliados e parceiros forneceram 10 sistemas múltiplos de lançamento de foguetes de longo alcance, 178 sistemas de artilharia de longo alcance, quase 100 mil munições de artilharia de longo alcance, quase 250 mil munições antitanque, 359 tanques, 629 veículos blindados e também de combate de infantaria, 8.214 mísseis de defesa aérea de curto alcance e 88 drones letais de diversos tipos. A Ucrânia é um parceiro estratégico regional fundamental que empreendeu esforços significativos para modernizar as suas forças armadas e aumentar a sua interoperabilidade com a OTAN. O Departamento de Estado americano afirma que é uma prioridade urgente de assistência e segurança fornecer à Ucrânia o equipamento de que necessita para então se defender da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Até o momento que esse vídeo foi produzido, só os Estados Unidos forneceram aproximadamente 44,2 bilhões de dólares em assistência militar desde que a Rússia lançou a sua invasão em 24 de fevereiro do ano de 2022. E mais de 47 bilhões de dólares em assistência militar desde a invasão inicial da Ucrânia pela Rússia em 2014, na Crimeia. No entanto, tudo que começa algum dia tem que acabar. Quando a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia acabou no final de dezembro de 2023 e os republicanos observando a falta de organização da administração Biden, os gastos públicos internos e externos sem grandes planejamentos se recusaram a votar a proposta do presidente Biden para gastar mais de 61 bilhões de dólares no esforço de guerra. Assim sendo, as baterias de artilharia da Ucrânia foram as primeiras a sentir a queda do apoio imediato. Vale lembrar que foi na administração do democrata Clinton que forçou a Ucrânia a retirar suas armas nucleares e passarem para as mãos da Rússia. De acordo com um artigo da Forbes, escrito pelo analista David Axe, a artilharia da Ucrânia gozava de paridade, se não de superioridade, sobre a própria artilharia da Rússia. Hoje os russos têm uma vantagem 5 vezes mais. As baterias ucranianas dispararam cerca de 2.000 projéteis por dia, enquanto as baterias russas dispararam 10.000. E como resultado, os artilheiros russos estão ficando mais arrogantes, não preocupados com o risco dos artilheiros ucranianos dispararem contra eles. Os russos estão agora concentrando as suas maiores armas e lançadores para salvas devastadoras contra posições ucranianas nas cidades da linha de frente. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do Área Militar. São mais de 70 itens exclusivos em nossa loja. Então acesse umapenca.com/área militar. Só em janeiro foram registrados mais de 14 concentrações de artilharia e forças da Rússia adiante na linha de frente. Isso sugere que esse ressurgimento russo, antes afastado, sinaliza uma diminuição do medo entre as forças russas, possivelmente alimentada pela nova escassez de munições no lado ucraniano. Foi detectado quase 20 sistemas de artilharia ou outros veículos fora de Lysychansk, a 8 km da linha de contato no Oblast de Luhansk, no leste da Ucrânia. Há um ano, os russos provavelmente não teriam arriscado agrupar tanto armamento pesado ao ar livre, numa área tão pequena e tão perto da frente. Os obuseiros M777 e os sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade da Ucrânia, com alcance respectivamente entre 24 e 90 km, poderiam ter levado os russos ao seu esquecimento e destruição. Mas com a diminuição das munições de artilharia e foguetes, os militares ucranianos estão poupando agora todos os projéteis e foguetes que possuem para as emergências mais terríveis, como atacar as tropas russas e os seus veículos quando estão prestes a romper as linhas ucranianas. A forma mais segura da Ucrânia restaurar a paridade de artilharia, evitar a demolição de suas cidades e virar as crescentes complacências dos artilheiros russos contra eles, também é mais óbvia. De alguma forma, adquirir mais projéteis e foguetes para seus obuseiros e lançadores é uma prioridade.
De acordo com o analista americano, a Ucrânia não deve contar com os americanos a partir de agora, embora Biden tenha ampla autoridade para doar armas americanas excedentes sem primeiro procurar a aprovação do Congresso, mas não está claro se a autoridade americana se aplica às munições de combate. A falta de esforço americano também está além de questões políticas. O exército dos Estados Unidos buscou o apoio do Congresso no ano passado para aprovar 3,1 bilhões de dólares para comprar cartuchos de artilharia de 155 mm, bem como expandir a produção, visando substituir rapidamente os estoques esgotados por remessas para a Ucrânia e agora para Israel. Os Estados Unidos e aliados enviaram mais de 2 milhões de munições de 155 mm para a Ucrânia, em apoio ao seu esforço para repelir a invasão da Rússia. Os Estados Unidos também enviaram artilharia para Israel em sua luta contra os terroristas do Hamas. Segundo o analista, a tomada de Marinka, por exemplo, pela Rússia, foi reflexo da baixa sustentabilidade de munições por parte dos aliados ocidentais. As tropas ucranianas resistiram em Marinka durante quase 2 anos, mas como a munição foi reduzida, a artilharia russa conseguiu se reunir com um bombardeio devastador. No final de dezembro, as armas russas destruíram sistematicamente toda a cidade, quase não deixando vestígios de qualquer estrutura ou habitação. A guarnição ucraniana não tinha mais onde se esconder, recuou para o oeste e deu à Rússia uma vitória de propaganda. No entanto, para outros analistas independentes, a perda de Marinka está envolvida tanto a questões de recursos materiais quanto a liderança política e militar. Os russos tornaram a região como uma Bakhmut e os ucranianos usaram Marinka como pretexto para pressionar o Ocidente. Analisando todo o contexto político-militar apresentado hoje pela Ucrânia e o movimento cada vez mais lento dos Estados Unidos, fica cada vez mais claro um esgotamento da liderança ucraniana percebida no Ocidente. A liderança militar ucraniana, atualmente comandada por Valery Zaluzhny, ficou insustentável após escrever um artigo de opinião na CNN, afirmando que o desenho da guerra mudou e continua afirmando que há um impasse neste momento, mas diz que a Ucrânia precisa de uma estratégia única e que a guerra segue uma lógica única. O militar descreve que continuarão paralisados pelas imperfeições do quadro regulamentar no país, bem como pela monopolização parcial da indústria de defesa. Ou seja, isto leva a estrangulamentos na produção em munições, por exemplo, que aprofundam ainda mais a dependência da Ucrânia dos seus aliados para o abastecimento, como Europa e Estados Unidos. A entrevista realmente não foi aceita. Numa entrevista ao italiano TG1, o presidente Volodymyr Zelensky disse que a liderança ucraniana precisa de uma redefinição, de uma mudança de liderança, não apenas militar. Ele disse que está considerando a substituição de, presumivelmente, Zaluzhny. Zelensky adiou as eleições ucranianas por causa da guerra e estaria o Ocidente pressionando também por mudanças políticas, visto que o presidente ucraniano é resistente a qualquer negociação de paz com Vladimir Putin. A busca quase infinita em bilhões de dólares em auxílio à Ucrânia, feita pelos democratas, sugere que eles estão compensando as falhas na administração democrata de Clinton, que forçou a Ucrânia a abandonar suas armas nucleares para a Rússia na década de 90. Deixe nos comentários o que vocês acreditam. Agradeço a sua presença em nossas análises diárias. Se gostou desse vídeo, então se inscreva e ative as notificações.